E aí, pessoal, neste vídeo vou explicar as regras do Darknet The Board Game para que você possa aprender como jogá-lo. E o principal aqui é que primeiramente você deverá ler o manual, pois será nele que você terá a explicação detalhada de todas as regras necessárias para que você possa jogar Darknet The Board Game. Inclusive temos aqui uma parte que explica detalhadamente como que é feita toda a preparação do setup do jogo para que você possa deixá-lo pronto para ser jogado. E assim, depois de montado o setup do jogo, você estará pronto para jogá-lo, seja no modo solo, ou seja, com apenas um jogador, ou até mesmo em 4 jogadores. Então esse jogo é bacana porque você pode jogar tanto sozinho, quanto também com seus amigos e familiares, de um total máximo de 4 jogadores. Caso você precise lembrar de algumas regras básicas, aqui no próprio tabuleiro do jogo, já vai vir impresso um lembrete demonstrando como que funciona toda uma rodada de Darknet The Board Game, ao qual consiste em 4 fases: a fase de missão, a fase do dia, a fase da noite e também a fase de atualização do jogo. E aí, assim, após concluir todas essas 4 etapas, você vai avançar ali no calendário, um dia no calendário. E isso é importante porque quando chegar no 13º dia, notem que não existe um 13º dia e assim você perde automaticamente o jogo. Então é uma das condições de game over. E aí, outro detalhe importante é que após montado o setup do jogo, você obviamente tem que escolher o seu personagem. E assim você vai escolher um dos 4 personagens disponíveis e pegar a sua miniatura correspondente. Inclusive, para que você possa entender como funciona cada personagem, o primeiro detalhe é que você vai observar em qual bairro que esse personagem vai surgir lá no tabuleiro e também pegar os seus itens que ele possui. Que cada personagem possui um item exclusivo de personagem, ao qual vai levar o seu nome no próprio equipamento. Isso é importante porque no decorrer da partida significa que você não poderá trocar esse item com outros jogadores. Então sim, é permitido no decorrer da partida você trocar itens entre os jogadores. E também um outro item que não possui o nome deles porque é um item que não é exclusivo. Então, ao todo, cada personagem inicia com 2 itens. Além disso, você vai observar que cada personagem é permitido para ele carregar até 2 itens de mãos, sendo que cada um ocupe apenas um espaço de mão, ou um item único que necessite o uso das 2 mãos. Além disso, tem um colete e um capacete. Por fim, além dessa parte de equipamentos que estarão no personagem, você também tem itens que podem ser carregados na mochila. Cada personagem pode carregar ao todo 4 itens na sua mochila, inclusive os itens que estavam equipados inicialmente. E é importante dizer que, falando aqui da mochila, que os itens, quando você for adquiri-los na loja, nós temos que levar em consideração onde é que é o espaço de equipamento deste item, que se tiver mochila significa que só pode ficar na mochila, qual que é o preço de aquisição dele quando você visitar a loja, se ele é um item descartável ou não, significando que depois de você utilizá-lo uma única vez, deverá descartá-lo e removê-lo do jogo, e o que ele gera de adição para você. Se for um quadrado vermelho, significa um dado de ataque a mais, um quadrado azul, um dado de defesa a mais. E voltando para o dashboard aqui dos personagens, outro detalhe que tem que ser levado em consideração é que você tem uma trilha da sua vida, ao qual cada personagem começa com 10 de vida, e uma trilha de fadiga, que representa o quanto de esforço físico o personagem vem realizando no decorrer da partida. Então sim, no decorrer da partida você vai fazer algumas diversas ações que vão trazer um esgotamento para o seu personagem e ele vai ficar com muita fadiga acumulada. Então é importante você fazer um controle nisso para que você não sofra algumas penalidades. Como no caso, se a fadiga chegar em 7, você perde um dado de ataque. E se chegar em 10, além de perder o dado de ataque, você perde também um dado de defesa. Então tem que ficar muito atento quanto a isso. Então, passada essa etapa de escolha do personagem e também montagem do setup, você também vai pegar o deck exclusivo que o seu personagem possui, pois cada personagem possui um deck de 8 cartas, ao qual serão utilizados para que você possa praticar e realizar algumas ações no decorrer da partida. Isso é importante pelo fato do seguinte, porque o jogo em si possui 3 mecânicas, que são mecânicas para quem já está acostumado de Dungeon Crawler, que significa que os personagens vão ingressar no tabuleiro e vão ter que enfrentar diversos capangas e até mesmo o boss final para poder derrotá-lo e assim ganhar o jogo. E no decorrer dessa sua
jornada e deverá concluir algumas missões que são requisitos para que você possa liberar o boss e derrotá-lo para vencer a partida. E com base nisso, ele vai contar com um deck de itens que pode trazer aprimoramento para o seu personagem para que ele possa ficar mais forte no decorrer da partida. Então por isso que tem essa mecânica de Dungeon Crawler. E adicionalmente, igual nós mencionamos que cada personagem possui seu deck de cartas exclusivo para realizar algumas ações, significa que também possui a mecânica de deck building, ao qual os personagens no decorrer da partida será permitido para eles comprarem cartas deste deck aqui para que possam melhorar cada vez mais a sua mão. E o importante é que em algum momento pode ser que você saque alguma dessas cartas pretas. E o que significa essa carta? Essa carta traz uma mecânica de pandemic para o jogo, que é como se fosse uma pandemia que vai surtir um efeito que vão aparecer diversos capangas no tabuleiro, que são representados pelos meeples laranja. Então por isso que o jogo envolve essas três mecânicas principais, de Dungeon Crawler, Deck Build e também de Pandemic. Agora, feito toda essa parte de montagem, escolha o personagem e pegando todos os seus itens e cartas exclusivas, nós vamos começar a partida. E o que importa aqui é o fato de que para os personagens, para que os jogadores possam vencer, eles devem enfrentar e derrotar o vilão. E o vilão tem uma carta de referência que vai mostrar todos os seus atributos, ao qual demonstra o quanto de vida que ele possui, a quantidade de capangas que acompanham o vilão, quantidade de ataque que ele tem, dados de defesa e qual que é o bairro que vai surgir esse vilão. Então, o objetivo para que os jogadores possam vencer a partida é derrotar o vilão final. E ao todo, nessa caixa base, vem 5 vilões para que você possa enfrentar cada vez que você for jogar e assim conseguir derrotar todos os vilões. Então, acaba trazendo um padrão de rejogabilidade maior para isso. Além disso, para que você possa habilitar para o vilão ingressar no tabuleiro e ficar disponível para ser derrotado, primeiramente você tem que concluir 4 missões, ao qual tem um deck exclusivo de missões ali acima, que sempre que iniciar um novo dia no calendário, você vai sacar uma carta revelada, resolver os seus efeitos e ver quais são as condições para a conclusão das missões. Tanto é que cada carta de missão possui alguns requisitos. Traz um texto que fala dos efeitos que ela possui, igual essa do roubo, ao qual cada personagem deverá descartar uma carta de movimento da sua mão para a pilha de descarte e gerar então 2 capangas na Barrel Store. E a condição para você concluir essa missão é limpar a Barrel Store, ou seja, derrotar todos os capangas que ali estiverem. Além disso, tem outras missões que você precisará colocar alguns marcadores no tabuleiro e deverá recolher todos esses marcadores para que possa concluir a missão. Então, depois que concluído 4 missões, é que o vilão fica disponível no jogo para que você possa derrotá-lo e assim vencer a partida. Mas tome cuidado porque tem 2 formas dos jogadores perderem o jogo, que é a trilha de calendário chegar até o último espaço ali, porque ao todo a trilha possui 12 dias, então o jogo é jogado em no máximo 12 dias, pois no 13º dia, se você não tiver derrotado o vilão, perde-se automaticamente. E além disso, uma trilha de dominação, que significa o quanto que a cidade está ficando dominada pela criminalidade. Que ela também, se chegar no marcador do 13º nível, significa que você perdeu a partida. E como que esses marcadores são passados? Do calendário sempre será passado quando você concluir todas as 4 fases aqui que representam um dia. Então, após a conclusão de todas as fases, você vai avançar um nível na trilha de calendário. Já o de domínio, ele será aumentado cada vez que tiver um bairro dominado na sua capacidade máxima de capangas. Pois notem que os bairros possuem aqui, alguns bairros possuem um limite de até no máximo 3 capangas em cada bairro. Então, quando chegar a fase de atualização, você vai observar quantos bairros já estão na sua capacidade máxima e colocar um marcador em cima da trilha de domínio representando quantos bairros estão na sua capacidade máxima. E também tem outras regras específicas que faz essa trilha andar para frente cada vez que você tenha que colocar um novo capanga em algum bairro, só que ele já está na sua capacidade máxima. Aí assim você tem que aumentar um nível na trilha de domínio e colocar o capanga no bairro adjacente mais próximo de um personagem. E agora, como que de fato você vai iniciar a jogatina? Você deverá revelar a missão do topo do deck de missões para poder iniciar a fase de missão. Após feito isso, você deverá começar na mecânica da Pandemic, que é o que? Olhar o nível lá da trilha de capangas, ao qual começa sempre em 2, e assim sacar 2 cartas do deck de localidade, pois será nele que vai demonstrar em qual bairro da cidade que os capangas vão surgir. Lembrando que ali na trilha de capangas representa a quantidade de cartas que você deverá sacar, e em cada carta ingressará um capanga. Então, feito isso,
inicia-se a fase do dia, que é essa geração de capangas, e depois os personagens, assim que você determinar qual que é a ordem de início das rodadas, você vai pegar e iniciar a sua ação. Então é feito em turnos. E no primeiro turno, o personagem deverá obrigatoriamente comprar duas cartas aqui do deck de atividade, que aqui é deck utilizar para aprimorar o seu deck próprio de personagem, revelar essas cartas, escolher apenas uma delas para poder ingressar no seu deck, apenas uma delas para ingressar na sua mão, e a outra será automaticamente enviada para o fundo do baralho. Feito isso, você agora possui até 7 ações para serem realizadas. Uma ação que é permitida é a ação de movimento, que você vai jogar as cartas de movimento, que podem ser acumulativas ou não, para que você possa se movimentar pelo tabuleiro. E nessas cartas de atividade, sempre acima estará escrito o que significa essa carta, e embaixo uma quantidade de números demonstrando, por exemplo, no caso de movimento, que você pode mover até em 2 bairros. Lembrando que os movimentos são ortogonais, não podendo ser feitos na diagonal, ou seja, você só se movimenta horizontalmente ou verticalmente, nunca na diagonal. Então, feito isso, você pode movimentar ou então você pode até mesmo atacar, que tem cartas aqui de ataque que vão permitir o personagem fazer um ataque em capangas que estiverem no mesmo bairro que ele, mas você tem que observar a quantidade de alvos permitida através dessa carta. No caso, essa carta aqui do Darkhan não permite que ele tenha nenhum alvo para o seu ataque, então seria uma carta para ele jogar acumulada com outra carta de ataque para que ele pudesse ganhar um dado extra de ataque. Além disso, em algumas cartas podem surgir o símbolo aqui da fadiga, que indicam que então lá no seu dashboard personagem, quando você utiliza essa carta, você vai aumentar em mais um a sua trilha de fadiga. Então fique muito atento, porque nós vimos inicialmente que quanto mais fadiga aumentar no personagem, ele vai sofrer algumas punições. Além dessas duas ações, o personagem pode também gastar uma ação para gerar oportunidade, que é uma ação verdinha que representa que ele vai ganhar dinheiro como se tivesse concluído um trabalho. Que aqui no caso dessa, então, o personagem, ao gastar uma ação para utilizar essa carta, ele vai arrecadar 2 moedas de dinheiro para que possa colocar lá no seu dashboard, pois serão com as moedas que você vai utilizar para comprar itens e equipamentos melhores lá na loja. E cada personagem inicialmente já começa com um total de 3 moedas para auxiliá-lo a chegar na loja e ter condições de comprar itens. E já que nós estamos falando de loja, sempre que um personagem parar na Berry Store, e isso daí está explicado lá no manual, ele pode gastar uma ação para poder comprar itens da loja. E assim ele vai sacar 4 cartas aqui do deck de itens, revelar essas cartas, ver o quanto que custa cada uma, observar o quanto de dinheiro que possui e comprar o máximo que tem de capacidade de adquirir essas cartas. Então é assim que você compra cartas de itens. Então ao todo nós já vimos ação de movimento, ação de ataque, ação de oportunidade e de comprar itens. Outra ação permitida é que o personagem pare no hospital para que ele possa recuperar a sua vida e diminuir a sua fadiga. Então, sempre que você já se encontrar aqui no bairro do hospital, você pode gastar uma ação para fazer uma consulta médica e assim reduzir em 4 a sua trilha de fadiga e aumentar em 4 a sua vida. Essa é a quinta ação permitida para os jogadores. Além disso, temos uma sensação que é de descanso, que independentemente de qual bairro que o personagem se encontra no tabuleiro, ele pode gastar uma ação para descansar e assim reduzir em 2 a sua fadiga e aumentar em 1 a sua vida. E a sétima e última ação permitida é que ele possa, caso ele esteja em um mesmo bairro que outro personagem, pegar e trocar de itens com o personagem, devendo obedecer aquela regra de que itens exclusivos não podem ser trocados. Então são essas 7 ações possíveis que cada personagem pode realizar, mas lembrando que cada personagem realiza no seu turno apenas 2 ações. Então, dentro dessas 7 ações possíveis, ele só pode realizar 2 ações. E quando ele terminar de realizar suas 2 ações naquele turno, o turno é passado adiante para o próximo jogador. E se no caso ele for o último jogador daquela rodada, o turno é passado para os capangas. Ao qual, sempre que um personagem estiver em algum bairro que tenha outros capangas junto com ele, no turno dos capangas, esse capanga poderá realizar uma ação de ataque contra o personagem. Então fique muito atento quanto a isso, porque quando os capangas estiverem te atacando no turno deles, o personagem em si ele só poderá defender caso ele possua itens que permitem jogar dados de defesa. Senão, ele simplesmente receberá o ataque. Não é permitido ele contra-atacar.
Diferentemente de que quando o personagem em si realiza uma ação de ataque no seu turno para poder atacar os capangas, quando o personagem atacar os capangas em ação de resposta vão pegar e devolver um ataque no personagem. Então sempre que os capangas são atacados, eles imediatamente atacam de volta, permitindo o personagem também defender desse ataque ou não, caso ele possua dados de ataque o suficiente para isso. E como esse jogo envolve a mecânica de deck build, pode ser que em algum momento você tenha a mão travada. Então suponhamos que você tenha na sua mão apenas cartas de movimento, mas que você queria possuir cartas de ataque. Então todo turno de personagem é permitido você fazer uma ação livre, que não computa para aquelas duas ações possíveis que você deve realizar no seu turno. Que a ação livre é ver quantas cartas você possui na mão, e escolher uma quantidade de cartas para descartar. Então suponhamos que eu quisesse descartar duas cartas, e aí você descartá-las para sua pilha de descarte e então comprar duas novas cartas do seu deck exclusivo. Então quando você comprar essas duas novas cartas, elas serão imediatamente colocadas na sua mão. Então o número de cartas que você descartar é que é permitido você comprar novamente do seu deck exclusivo. E isso é uma forma para que você possa contornar a situação de ficar com cartas travadas na sua mão, não te permitindo fazer muitas ações importantes que seriam necessárias para aquele turno. E assim consiste toda uma fase do dia. A fase do dia consiste em você gerar capangas lá do deck de localidade, comprar duas cartas do deck de atividade, escolher uma e descartar, colocar a outra no fundo do baralho, realizar duas ações e ativar os capangas. Após feito isso, você iniciará a fase da noite, que são as mesmas etapas da fase do dia. E após concluída a fase da noite, aí sim teremos a fase de atualização, ao qual você vai atualizar a ordem de turno dos jogadores. Depois disso, verificar a trilha de domínio, avançar um espaço para a direita da trilha do calendário e comprar cartas do seu deck exclusivo. Essa é uma mecânica muito importante, diferente daquele deck de atividade geral, que todos os personagens vão comprar duas cartas no decorrer do seu turno. Na fase de atualização, você vai comprar cartas do seu deck exclusivo, que é o que você está montando, até ficar com novas 4 cartas na mão. Se você não tivesse nenhuma carta na mão, você ia comprar até ficar com 4. Se já tivesse duas cartas, você ia comprar apenas duas cartas para ficar na sua mão. Então lembre-se muito bem disso. E após concluído toda essa parte, acabou-se um dia aqui em Darkhan The Board Game. E aí sim iniciaremos um novo dia, ao qual você deve sacar uma nova missão lá do deck de missões, resolver os seus efeitos, colocar os seus marcadores de interesse no mapa, se for o caso, ou os meeples no bairro ao qual está sendo indicado pela missão, e aí sim pegar e iniciar uma nova fase do dia, gerando novos capangas através do deck de localidade e passando para a fase do turno dos jogadores, que deverão comprar cartas do deck de atividade para que possam melhorar suas mãos e assim realizar 2 das 7 ações possíveis para então encerrar seu turno e passar para a fase do próximo jogador e assim sucessivamente até chegar no momento dos capangas. E após concluídas as 4 missões necessárias, o vilão vai ser colocado no tabuleiro e quando os personagens estiverem no mesmo bairro que ele, para poder enfrentá-lo, você deverá primeiramente, antes de realizar um ataque, comprar uma carta aqui do deck de combate de vilão, que é uma mecânica de inteligência artificial para que o vilão possa reagir sempre que ele estiver sendo alvo de um ataque. Após comprar a carta, você deverá imediatamente resolver o efeito da carta para depois verificar se o jogador atual que está realizando esse ataque no vilão tem condições de manter o seu ataque ou não, e assim sucessivamente. Então sempre que um jogador pegar e atacar o vilão, você comprará uma carta aqui do deck de combate. E caso o deck se esgote, você vai embaralhar as cartas descartadas para formar o deck novamente de combate de vilão. E sempre que o vilão já estiver em jogo, você deverá automaticamente descartar todas as missões, porque são necessárias apenas o cumprimento de 4 missões para liberar o vilão. E então, quando ele entrar em jogo, todas as demais missões, mesmo que já estejam reveladas ali acima na trilha de missões, perderão seus efeitos. E você deverá recolher todos os marcadores e meeples que foram gerados através dessa missão e descartar todas as demais missões, pois agora o objetivo final será derrotar o vilão que ingressou no tabuleiro e não terá mais nenhuma etapa de conclusão de missões. Então essas são as regras necessárias para que você possa jogar Darkhan The Board Game.